Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje, mais precisamente, estaremos discutindo os conceitos e as teorias de Robert Alexy. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática Robert Alexy. As contribuições do texto hoje atribuímos ao professor Eduardo Bittar. Robert Alexy ele tem uma importância muito grande dentro deste contexto ao qual nós discutimos da área do direito, pois é através dele que nós temos diversas discussões relacionadas às regras e os princípios, atribuindo a esse teórico também a divisão desses dois conceitos, o que são as regras e o que são os princípios. Mas em alguns momentos, tendo a complexidade da sua teoria, nós temos uma junção desses dois processos, de forma muito sutil, entendendo que existe a importância de cada um deles dentro de um contexto específico. Porém, as grandes discussões elas estarão relacionadas ao entendimento dos princípios, que a partir deles, segundo Robert Alexy, nós temos então um contexto muito importante que é essa análise, a relação dos princípios e a colisão dos princípios que vão existir, ou seja, essa relação entre qual princípio deve ser seguido. Aspectos importantes vão ser atribuídos a essas decisões. Então, nesse sentido, nós temos aqui um teórico que efetivamente vai nos trazer essa contribuição. Vamos então ao nosso primeiro slide. Robert Alexy é professor de Direito Público, de Filosofia do Direito na Universidade de Christian Albert em Kiel, na Alemanha. Sua obra ganhou grande influência nos estudos de direito no Brasil nos últimos anos, especialmente considerando a sua absorção no campo da teoria do direito constitucional e na teoria dos direitos fundamentais. Sua postura teórica retoma importantes elementos para a consolidação do Estado democrático de direito, assumindo uma linha liberal e analítica, voltada para o exercício da argumentação e da razão prática no direito, de grande utilidade para a aplicação deste. Dessa sua extensa produção ressaltam-se Teoria do Raciocínio Jurídico, 1978, Teoria dos Direitos Fundamentais, 1985, Conceito e Validade da Lei, 1992, Lei, Razão e Discurso, de 1995. Temos aqui efetivamente um grande teórico que vai trazer diversas contribuições para a discussão do direito constitucional. A partir dele nós temos essa relação, então, de analisarmos aspectos relacionados à norma e aspectos relacionados, então, aos seus princípios. A partir dele nós temos essa concepção que vai nos trazer, então, a perspectiva da ponderação. Quando temos efetivamente a relação, por exemplo, de conflitos de princípios, né? É a partir desse conflito que vai existir nos princípios, que ele vai chamar de colisão, que vai se utilizar então essa perspectiva trazida por ele através da ponderação. Vamos então ao nosso próximo slide. Na construção de sua teoria, Alexy não abre mão de considerar o direito enquanto instância de institucionalização da organização social. E dentro da teoria do direito, suas principais questões temáticas serão teoria analítica do direito, razão jurídica como parte da razão prática, colisão de direitos fundamentais, princípio da proporcionalidade. Será por meio de inúmeras construções da filosofia do direito que se trata interessantes construções para a teoria do direito constitucional e para a teoria dos direitos fundamentais, com profundo impacto nos debates sobre a racionalidade do direito, especialmente no âmbito das altas cortes de justiça, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal. Na sua teoria, nós percebemos que esse discurso ele vai se constituir a partir dessas relações trazidas por ele, que são aspectos que efetivamente nós teremos dentro da área do direito conflitos que vão existir entre aspectos diante de uma mesma relação.
Aí nós podemos entender, por exemplo, que uma determinada situação ela pode nos trazer uma perspectiva de um determinado princípio a ser aplicado, bem como ele também pode ser aplicado de uma outra forma, né? Então, nesse sentido, nós podemos entender que a partir dessa relação de análise trazida por esse teórico, existe então a relação de não um princípio ser melhor que o outro, um princípio ser mais importante que o outro, um princípio deixar que o outro passa a não existir mais. Não é nesse sentido, mas sim as prioridades que vão existir na aplicação de um determinado princípio. Dando ênfase é o que ele vai nos trazer então dentro dessa perspectiva da ponderação. Então a ponderação vai ser essa análise, que em outras palavras traria então essa perspectiva de você entender porque aquele princípio vai ser aplicado a partir da relação de todo o contexto que está atribuído a ele. Embora ele poderia ter uma relação com outro princípio, mas aquele efetivamente é o que está mais próximo da sua relação e a sua aplicabilidade. Isso é um dos aspectos trazidos aqui dentro da teoria do Wallace, que vai então discutir essa perspectiva dentro desse universo. Vamos então ao nosso próximo slide. Robert Alex compreende que o direito é algo peculiar, protegida em face à possibilidade de o direito ser utilizado como um sistema que dê espaço para abrigar o arbítrio de governantes e o abuso totalitário. Para desenvolver essa percepção, preocupa-se em colocar o direito alinhado com a ideia de pretensão de correção, como pretensão de justiça. Isso faz com que sua abordagem gravite em torno de uma concepção não positivista, na medida em que desenvolve a preocupação de reaproximação entre o direito e a moral. A pretensão de correção coloca o direito, na concepção de Robert Alex, em desconexão com o arbítrio político e a fórmula de Red-Drush. Serve bem como parâmetro para julgar a situação de abuso político do direito, ainda que haja nuances e dificuldades nesse ponto. De toda forma, a concepção de direito de Robert Alex vem mais aprimorada que a da tradição positivista. Esse é um dos aspectos que nós temos aqui também na discussão da teoria de Robert Alex, quando vai efetivamente compreender que diversos aspectos têm que se distanciar de posições e espaços arbitrários por parte do próprio governante. Então, nesse sentido, é um dos aspectos que vai estar presente também na sua discussão. É importante nós entendermos que essa relação do direito e a moral é uma das perspectivas buscadas também por Robert Alex, entendendo que o direito tem efetivamente uma primazia muito maior dentro desse universo, dentro dessas características, para a sua aplicabilidade. Vamos então ao nosso próximo slide. Alex irá enxergar o direito considerando que a aplicação do direito depende do exercício da razão prática. A razão prática é vista como um exercício enfaticamente ligado à dimensão pragmática do discurso. A razão prática não exerce sem a importante tarefa de interpretação. A interpretação depende de seu exercício concreto de argumentos, sendo que os argumentos jurídicos constituem caso especial da argumentação prática geral. Em teoria da argumentação jurídica, isso irá ficar bem claro a partir da retomada de Alex, faz de Perelman e de Habermas como suas decisivas contribuições para a teoria da argumentação, para a teoria retórica contemporânea e para a teoria do discurso. Assim é que Robert Alex, ao colocar-se dentro de uma mais larga tradição que decorre da viragem linguística, acentua a busca e a preocupação com a descrição teórica das leis que governam a pragmática da interação discursiva. É claro que dentro desse universo, uma das relações importantes que se traz também é a referência da própria argumentação jurídica.
que se faz diante da relação de cada aspecto que está envolvido dentro desse mecanismo. Então, quando nós trazemos aqui principalmente a relação de Habermas e Perelman para essa influência do pensamento de Alex, trazemos efetivamente aspectos relacionados ao processo de argumentação, que vai, em outras palavras, também até mesmo resultar em um texto do autor. Vamos então ao nosso próximo slide. No campo da aplicação do direito, especialmente considerando a colisão constitucional de direitos fundamentais, registra-se enorme avanço teórico trazido pelo pensamento de Robert Alex para o debate sobre a racionalidade do direito, isso em função de uma série de premissas internas de suas reflexões. E isso porque irá. Vamos trazer então alguns aspectos aqui que são esse pensamento do autor. Primeiro, a estreita correlação com a codependência entre direitos fundamentais e democracia. Segundo, sustentar os conceitos de direitos fundamentais como direitos humanos positivados. Reconhecer que os direitos fundamentais, dentro de um mesmo contexto constitucional positivado, colidem entre si. Quarto, compreender que as colisões de direitos fundamentais são colisões de princípios relativizando o valor da regra jurídica das normas de direito fundamentais, ponto polêmico em face da posição de Jean Habermas, para poder invocar a ponderação como específico procedimento de solução de colisão de direitos fundamentais. Quinto, conceituar a ponderação e colocá-la em disputa no quadro da tradição da subsunção racional clássica, que organizou a forma pela qual o raciocínio jurídico foi descrito pela tradição positivista. Sexto, afirmar que a ponderação é apenas parte do princípio da proporcionalidade, que se subdivide em princípio da adequação, da necessidade e princípios da proporcionalidade em sentido estrito. Sétimo, afirmar que o peso é o que importa considerar quando se está diante de um processo de sobreposamento, o que garante que os princípios continuarão válidos, mesmo após o seu uso no processo de aplicação do direito. Oitavo, descrever a lei da ponderação no exercício da razão prática do direito. E nono, e a partir de todos esses passos, e considerando o arcabouço teórico, conceitual e lógico-analítico, aí pressuposto, irá buscar na manutenção do Estado democrático de direito, por meio da razão de decidir, que se oferece a maior clareza possível aos cidadãos do exercício fundamentado e racional do direito em seu processo de aplicação concreta, evitando-se com isso o arbítrio, a irracionalidade e o voluntarismo, substituindo-os pelo cultivo do sopesamento. Nesse sentido, então, as contribuições que nós temos aqui do Robert Alex vão ser extremamente importantes, porque a partir da relação que nós temos, dos princípios que em alguns momentos podem colidir diante de uma mesma característica ou de uma mesma situação, exemplo, nós temos uma determinada situação que a partir dessa situação nós temos dois princípios que são atribuídos a ela, que são princípios atribuídos à perspectiva constitucional. Então, nesse sentido, nós precisamos pensar que qual desses princípios nós temos uma aproximação maior, uma proximidade maior. Aí, nesse caso, que nós trabalhamos então a chamada ponderação, que é o que a Robert Alex traz para nós. Então, nesse sentido, eu não vou menosprezar um determinado princípio e utilizar outro. É a proximidade, né, das características que vai me levar a determinado princípio. Essa é a relação trazida por ele. Entendendo que o segundo princípio que não seja utilizado não é efetivamente retirado. É um princípio existente, que tem o seu valor tanto quanto o princípio utilizado. Porém, essa é a característica
que ele traz para nós com relação à colisão de princípios e à utilização da ponderação. É dentro desse universo que nós temos, então, grande parte da construção das suas contribuições. É claro que eu estou sendo assim de uma forma um tanto quanto simplória, diante de toda a relação e a complexidade teórica trazida por Robert Alex. Mas nesse sentido é para nós entendermos, então, como essa construção se faz a partir desse teórico. A todos vocês, espero que tenha contribuído essas informações e nos encontramos então no nosso próximo vídeo.